corpo são, né? Então, se a nossa mente está bem, o corpo também está bem. Uma coisa influencia a outra, né? E a tristeza profunda acompanha. Aí, aqui também tem uma questão importante, né, que a gente tem que diferenciar: tristeza e depressão. Tristeza profunda e depressão. Né? Isso também são coisas que se confundem. Né? Como eu posso saber que eu estou somente triste e não estou depressivo? Ou a pessoa que está comigo, que convive comigo, né? Como eu posso saber se ela não está apenas com uma tristeza profunda, ou ela está depressiva ou desenvolvendo um quadro depressivo? Né? Então, a tristeza e a depressão a gente pode conseguir diferenciar. Por exemplo, a tristeza, ela é uma reação natural nossa em situações difíceis de serem vivenciadas. É normal, é natural sentir tristeza. É um sentimento, faz parte da nossa vida sentir tristeza em algum momento. Então, a tristeza, ela pode aparecer, né? Por exemplo, diante de uma perda, diante de uma doença, de uma separação, de uma mudança de cidade, de país, de trabalho. E essa tristeza, ela vai se manifestar em algum momento. Mas, diferente da depressão, o que acontece? A tristeza é algo momentâneo. Ela vem e ela passa. Ela não permanece muito tempo. A tristeza, ela, por aí, alguns dias, né? Mas ela não se estende muito. E outra coisa, a tristeza também no dia, ela vai e vem. Você não fica, de repente, 24 horas triste. Se por aí tem um momento de tristeza no teu dia, você por aí fica triste algumas horas, mas depois falando com alguém ou, né, fazendo alguma outra atividade, diminui essa sensação de tristeza. Aí, de repente, ela volta de novo. Por aí de noite, quando vai dormir, quando silencia, então tu lembra do que te produz a tristeza e aí fica um pouco mal. Mas aí, de repente, ela passa. E por aí vai alguns dias e termina a tristeza indo embora. Né? Então, quando a pessoa então está triste por momentos ou por alguns dias, né, e isso passa, ela é algo normal, algo que faz parte da nossa vida. Agora, quando essa tristeza não vai embora, quando essa tristeza fica 24 horas do nosso dia, quando essa tristeza fica 1, 2, 3 semanas, um mês, aí essa tristeza já é um sintoma da depressão e já é uma depressão, né? Já é um quadro depressivo. Então, a tristeza, ela é passageira, né? E a depressão não. A depressão já é algo que tarda mais, né? E que precisa aí um acompanhamento, então, né? E precisa ser tratada, né? Outro fator importante, né? Prazer e sentimento de vazio. Quando a pessoa ela está triste, né? Quando a pessoa está passando por um momento de tristeza, ela se sente desencorajada muitas vezes. E esses sentimentos, então, vão ficar oscilando por algum tempo. Já a pessoa depressiva, a maior parte do tempo, ela vai se sentir desencorajada. Ela vai se sentir
vai ter a sua também autoestima baixa. A pessoa na depressão, ela vai perder o sentido da vida, coisa que em episódios de tristeza não acontece. A pessoa não perde totalmente o sentido da vida. Já na depressão, a pessoa perde o sentido da vida, né? Também a pessoa triste, ela continua, digamos, envolvida com os seus afazeres. Ela continua produzindo de certa forma. Ela vai trabalhar, ela se relaciona com as pessoas, né? As funções vitais delas não são afetadas, né? Já a depressão leva a pessoa a se afastar lentamente, né, do convívio social, dos amigos, dos familiares. A depressão já vai fazer com que a pessoa não consiga produzir, ficar ativa, né? Ela vai, então, colocando a pessoa num quadro mais de isolamento e de inatividade, né? E a questão dos pensamentos negativos, né? Na tristeza, é comum também ter sentimento ou pensamento negativo, né? Mas na depressão isso é muito mais forte. Na depressão, além do pensamento negativo, a pessoa tem um pensamento distorcido, ela distorce a sua realidade, o seu pensamento. Ela olha as coisas todas quase de forma negativa, né? Já a pessoa triste, ela não tem essa distorção da realidade, mas o depressivo, ele já tende a distorcer e ir sempre tudo pelo lado negativo, tudo pela pior forma, né? E talvez, por último, para encerrar um pouco essa questão da depressão, e daí a gente de repente pode abrir para discutir um pouco, e aí depois a gente volta então para a questão da atualidade, né? A depressão agora em tempo de coronavírus. É interessante também saber quais são os tipos de depressão, né? Depressão não é tudo igual, não é assim, depressão e a gente tem uma coisa geral. Há vários tipos de depressão. Então tem a depressão, tem o episódio depressivo, né, que são quadros que tendem a ter uma duração de até 6 meses, mais ou menos. Ou seja, o episódio depressivo, a pessoa por aí, 6 meses, um pouco menos, um pouquinho mais, ela passa por um período, né, por um episódio de depressão, mas com acompanhamento. Às vezes não necessita nem acompanhamento, digamos, com medicação, já uma terapia, né, um acompanhamento psicoterápico já ajuda, né, não chega a precisar de uma intervenção, digamos, com drogas, né, e ela já melhora, né? Então, episódio depressivo. Depois tem a depressão maior, ou a depressão clínica. Aí ocorre quando a presença dos sintomas permanecem, né, por muito tempo. Quando a pessoa passa mais de meio ano com sintomas e não consegue trabalhar isso, e não consegue sair desse quadro, então ela já pode ser uma depressão maior, uma depressão clínica. Então aí ela precisa, né, de um acompanhamento mais próximo, né, de um psiquiatra, de um psicólogo, já vai precisar de uma medicação. E essa depressão maior, ou essa depressão clínica, e ela também tem vários níveis. Ela pode ser leve, pode ser moderada, como pode ser grave, né? Depois, a gente tem a depressão, a distimia ou transtorno depressivo persistente, que seria uma forma crônica da depressão que permanece por um longo prazo,
pelo menos 2 anos. Então, a distimia, o transtorno depressivo persistente, mais ou menos num prazo de 2 anos. Né? Depois, então, vem a questão, agora com a questão da mulher, né? A questão do transtorno disfórico pré-menstrual, né? Que a mulher apresenta, então, problemas de humor, né? Durante ou antes, né, o período menstrual. E aí também a questão da mulher na depressão pós-parto, né? É um outro também tipo de depressão. Depois vem a depressão nos casos dos transtornos afetivos bipolares, né? A bipolaridade, como é muito conhecida, né? E a bipolaridade ela é dividida então em bipolaridade do tipo 1 e bipolaridade do tipo 2. Na bipolaridade então se apresenta os transtornos de humor, né? Que seriam a hipomania ou a mania, quando a pessoa então passa por períodos de euforia, né? E quando ela sai desse período de euforia e cai numa depressão maior. Uma depressão maior é uma depressão bastante severa. É uma depressão onde a pessoa realmente fica decaída e tem sérios problemas. E essa questão desse passo da euforia para a depressão maior tem um risco muito grande, né? Até de a pessoa, de repente, atentar contra a sua própria vida. E aí, dentro da questão da depressão bipolar, tipo 1, tipo 2, então vão ter vários indicativos também para diagnosticar, né, esses tipos de depressões, né? Cada depressão tem um sintoma, digamos que alguma coisa diferente, né, que difere uma da outra para conseguir diagnosticar esses tipos. Aí depois temos a depressão atípica, quando há predomínio de sintomas relacionados ao cansaço, falta de energia, sono excessivo, humor apático e pensamentos de morte. Depressão atípica. A depressão sazonal refere-se principalmente a momentos de tristeza ocorridos em dias, né, mais frios, que tem a ver com o clima, então, né, em lugares onde tem invernos mais intensos, onde é mais escuro, tem pouca luminosidade. Então, a pessoa pode entrar no período de depressão. Não é o nosso caso aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem verão o ano inteiro e calor, enfim, todo ano, né? Mas em lugares que tem essa mudança muito grande de clima, né? Então pode ocasionar então quadros depressivos. Eu morei um tempo em Tierra del Fuego e lá acontece muito isso, né? Porque durante os meses de verão são 20 horas de luz e depois no inverno são só 4 horas de luz. E ao contrário, tu passa por aí junho, julho, agosto com 4 horas de luz, e em julho, por exemplo, tem dias que não tem luz, são 24 horas de escuridão, 24 horas de céu escuro, neve, frio, e então isso gera um quadro depressivo. Mas aí terminando, né, digamos, o inverno, aí quando chega a primavera, as pessoas saem desse quadro. Igualmente eles devem ser tratados, né, alguns com medicação, outros com terapia e outros com os dois, né? E por último, então, a depressão psicótica, né? A depressão psicótica mistura momentos de tristeza e outros sintomas nem tão comuns, né? Como aí vem as alucinações e delírios, que é então uma depressão mais grave e que é bastante perigosa, né? Então aí na depressão psicótica aí vai entrar
vários, digamos, patologias, né, de psicoses. Então essas seriam os temas, seriam, digamos, os vários tipos de depressão. De repente a gente pode então conversar um pouco, e depois o que eu teria ainda para falar sobre a depressão, que eu acho que seria importante, porque a gente ficou então com isso, tratamentos e terapias para a depressão, né? E como vencer a depressão, e os sintomas de depressão como oportunidade de mudança, e por fim como ajudar a quem tem depressão. Seria os tópicos ainda que eu teria para a gente conversar. Mas de repente a gente dá uma paradinha, né, para conversar um pouco, senão fica muita informação aí na cabeça, né, para a gente, né. Obrigada então, pastor Ian, por essa explanação. Eu já parei de gravar agora aqui no meu computador.